Um outro gráfico interessante que a gente tem são os cartogramas. E a ideia dos cartogramas também é um gráfico baseado em polígonos, cuja ideia desses gráficos é distorcer, ou seja, aumentar ou encolher, os polígonos que eu quero plotar de acordo com a magnitude de um determinado dado. Então, se a gente for ver, muito simples, aqui, pegar este carinha aqui, vamos trocar por cartograma. Deixa eu jogar para cá. E aqui a gente tem que passar um parâmetro de escala, que nesse caso vai ser o IDEB. E agora, se eu plotar esse cara, veja o que acontece. Cada estado teve o seu tamanho do polígono modificado. Esses estados estão sendo mostrados no centro do que seria o polígono dele. Então dá para a gente, inclusive, mostrar isso aqui utilizando como auxílio um polyplot. Vou colocar aqui um polyplot, tira esse cara, ax, e vamos colocar aqui ax igual a x. E agora a gente tem dois polyplots combinados aqui. Então veja que cada estado está no centro do que seria o seu centroide desse estado, só que o tamanho dos estados foi modificado de tal forma que eles ocupam um espaço equivalente a o quão próximo eles estão do valor máximo de IDEB entre todos os estados. Então, por exemplo, São Paulo, se não me engano, tem o maior IDEB do Brasil. Por isso, São Paulo faz o preenchimento completo do seu estado, que é diferente, muito diferente, por exemplo, do Amazonas, que o valor está consideravelmente menor aqui, ou que a Bahia também está consideravelmente menor. Por algum motivo, o Espírito Santo quase que foi deslocado, não sei o que aconteceu com ele aqui, mas enfim, a gente consegue visualizar por meio do tamanho do estado, especialmente se a gente conhece bem uma geografia, o quão grande ou pequeno são uma determinada variável para aquele estado. E aí, aqui, a gente também consegue trabalhar com conceitos de legendas, né, que a gente já viu algumas vezes, só que a legenda ela é um pouco diferente, no sentido que, vou colocar aqui legend igual a true, no sentido de que a legenda aqui não é uma escala de cor, mas sim uma escala de tamanho, que é representada aqui. Então, maior tamanho tem 6.24, menor tamanho tem 4.06, e aqui ele dividiu numa escala de 5. Vou colocar aqui para legend, args, vamos colocar ela no lower right. Aqui. Vamos rodar de novo, e agora ela deveria aparecer aqui no canto direito. E aí, de novo, o cartograma ele não é muito diferente do que o monte de gráfico que a gente já viu. Então, vou colocar aqui o meu cartograma. Significa que, primeira coisa, eu posso fazer alterações nesse cartograma, que a gente já viu, né, por meio da legenda, que nos permitem controlar. Exemplo, vamos controlar aqui, eu estou colocando a escala IDBI, estou colocando legenda, estou colocando a lower right. Eu vou mudar isso aqui para colocar um bbox to anchor, ou seja, aqui eu vou especificar uma posição em que eu quero que minha legenda apareça. Eu vou especificar a posição 109, e aqui ela deveria aparecer aqui no canto, então 1, ou seja, ele está no final do meu gráfico, e 0,9 ele está bem para cima, quase no topo do meu gráfico. Então está aqui na posição 109. Daí o que eu vou fazer? Eu vou criar um RUI, que vai ser o meu IDEB. E aí agora, além do meu cartograma ter o tamanho dos estados... Opa, o que foi que ele deu um erro terrível? Acho que RUI DBI, vamos fazer assim, legend var igual a RUI, ainda deu erro, qual que foi o erro que deu? Tá, aqui a gente vai ter que também criar, no caso do RUI, um esquema, que vai ser os quantiles do poly IDEB aí. A gente vai colocar um k igual a 5. Aí a gente vai colocar aqui o esquema, esse esquema. E vamos colocar um cmap igual a greens. E agora ele deveria plotar corretamente. Porque ele não consegue colocar isso numa variável
contínua nesse caso, então ele precisa receber um esquema de variáveis para ser aplicado. Então aqui ele criou, não só associou o tamanho dos estados com o IDEB-AI, que por meio da minha variável escala, como também associou a cor de cada um dos estados com essa nota do IDEB-AI, e a legenda, aqui eu falei para ele mostrar a legenda como sendo a variável RUE, o padrão é a variável ser a escala, né? E aí aqui você vê os códigos de cores associados com os intervalos de nota de IDEB de cada estado. E não diferente do que a gente viu no Coropleto, aqui a gente também consegue vir aqui embaixo e colocar Legend Labels. E aí, para eu não ter que ficar me repetindo aqui, vamos colocar no KDE. E aí aqui está o nosso amigão. Vamos vir aqui no cartograma. Eu acho que deu mais ou menos os mesmos intervalos. Menor 4.3, 4.3, aqui deu 4.8, tá mais forte. Vou colocar aqui 4.8, aqui 4.8 até 5.4, 5.4 até 5.8 e maior que 5.8, tá bom. Vou colocar aqui, o que faltou? Eu coloquei duas vezes Legend Labels, então vou apagar uma. E agora a gente deveria ver com a legenda dos gráficos que a gente colocou. Uma parte interessante do cartograma é também a capacidade de controlar a escala desses carinhas aqui, do tamanho de cada estado. E a maneira como a gente controla isso, e eu vou mostrar em cima desse gráfico que já tem uma porrada de coisa, é por meio de um parâmetro chamado limite. Então eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui os limites são, e vocês já vão entender o que é isso, 0.5 até 1. E para a gente visualizar isso, eu vou fazer um gplt.poly plot. Eu vou colocar aqui poly, colocar o face color é igual a light gray. E vamos colocar um edge color igual a white. Aqui axis igual a axis. E aqui esse vai ser o meu eixo. Então o que a gente deveria visualizar é esse cara aqui. Só que você deve estar olhando para isso aqui pensando, parece que aumentou um pouco o tamanho de cada um dos estados. Isso fica muito claro, né, quando a gente olha para o Amazonas. O que acontece? Esse limits aqui, o que ele está controlando é o intervalo de escala. Ou seja, para o menor valor de IDEB, o estado vai aparecer representando ou ocupando 50% da área original dele. E no máximo, no valor máximo de IDEB, ele vai ocupar 100% da área. Se eu mudar isso aqui para, por exemplo, 0.8, você vê que ele vai estar sempre, mesmo para valores muito pequenos, muito próximo do tamanho total do estado. Se eu mudar isso aqui para, por exemplo, 1.2, no caso de São Paulo e esses outros estados que estão muito próximos do IDEB máximo, eles vão até ocupar mais do que o espaço de estado original deles. Então veja que o Minas Gerais até sobreposto com São Paulo aqui. Então limits permite-me controlar, né, qual que é o intervalo de espaço ocupado no cartograma. E aí esse é os principais parâmetros que a gente tem para controlar para esse tipo de gráfico.